Sigla, abreviatura, abreviação. Seja bem-vindo para mais uma aula. Eu sou a professora Cel Marques. Vamos entender agora a diferença entre sigla, abreviação e abreviatura, e também algumas regras a serem respeitadas quanto ao uso desses três fenômenos linguísticos. Já adianto que há uma confusão generalizada quando se trata de grafar as siglas e as abreviaturas. Portanto, não se surpreenda se você ler por aí algumas informações desencontradas. Falarei aqui das regras gerais. Vamos começar pela sigla. O que é sigla? É uma palavra que se forma pela reunião das letras iniciais das palavras que compõem um nome. Por exemplo, ONU. O que significa ONU? Organização das Nações Unidas. Você nota que a sigla ONU é formada pela reunião das letras iniciais desse nome. O-N-U. Outro exemplo, IPVA, que significa Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Também essa sigla IPVA é formada pelas letras iniciais desse nome, I, P, V, A. E por último, DETRAN, que significa Departamento Estadual de Trânsito. É uma sigla formada pelas letras iniciais desse nome, D, E, e pelas letras T-R-A-N, TRAN. As siglas de até 3 letras devem ser escritas com letra maiúscula. Por exemplo, PM, MAN, FCC, PUC. Você nota que todas essas siglas têm até 3 letras e, por isso, todas devem ser escritas com letra maiúscula. As siglas com 4 letras ou mais são grafadas com maiúsculas, quando cada uma de suas letras é pronunciada separadamente, mas recebem apenas a inicial maiúscula no caso de terem a pronúncia de vocábulo. Vamos entender. A sigla CNBB, CPMF, PMDB. Você nota que essas siglas são formadas por 4 letras. E essas letras, elas são pronunciadas separadamente. CNBB, CPMF, PMDB. Quando isso acontece, quando cada letra é pronunciada separadamente, essa sigla obrigatoriamente deve ser escrita com letra maiúscula. Todas as letras com letra maiúscula. Agora, se eu falo as siglas CONLURB, DETRAN, MASP, você não percebe que, nesses casos, eu estou pronunciando essas palavras? Essa sigla, ela está sendo pronunciada como se fosse um vocábulo, como se fosse uma palavra. CONLURB, DETRAN, MASP. Eu não estou pronunciando letra por letra, eu estou lendo como se fosse uma palavra. Nesse caso, só a inicial é grafada com letra maiúscula. Algumas siglas podem apresentar maiúsculas e minúsculas em sua formação. Por exemplo, UNB, CNPq, ProUni, ICMBio são siglas que apresentam letras maiúsculas e minúsculas em sua formação. No final da aula, eu vou colocar uma tabela, um quadro com todas essas siglas, abreviaturas e abreviações que eu estou mencionando na aula para que você possa ter conhecimento do significado delas. O plural de siglas se faz com o acréscimo de um simples S minúsculo. Por exemplo, 2 PMs, o S é minúsculo. Vários CPFs, S minúsculo. Algumas TVs, 3 IPTUs. Então, se você tem uma sigla e vai usar essa sigla no plural,
acrescente apenas um S minúsculo. Algumas siglas já são dicionarizadas, por isso são consideradas palavras. Siglas que já estão nos dicionários. Essas siglas são consideradas palavras, como, por exemplo, AIDS e Ibope. As siglas devem vir entre travessões ou parênteses se a intercalação não terminar a frase. Por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, FMI, ajuda as ações. Ou o Fundo Monetário Internacional, FMI, ajuda as nações. Se a sigla vier intercalada e não terminar a frase, você pode colocar entre travessões ou entre parênteses. As siglas são muito úteis nos meios de comunicação, não só para agilizar as notícias, mas também para economizar espaço na página. Olha esse exemplo. Representantes da FUNAI, IBAMA e INCRA reúnem-se com o MST. Já imaginou o tamanho desta manchete se não fossem utilizadas as siglas? Olha como ficaria. Representantes da Fundação Nacional do Índio, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária reúnem-se com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Quando uma sigla pode ser lida como uma nova palavra e não necessariamente letra a letra, pode ser chamada também de acrônimo. Por exemplo, Unesco, OTAN. São siglas que você lê como se fosse uma palavra. Você não soletra letra por letra, você lê como se fosse uma palavra. Unesco, OTAN. Essas siglas podem também ser consideradas acrônimos. No caso de IBGE, OAB, temos apenas siglas. Nesse caso, não são consideradas acrônimos. Por quê? Pois elas são pronunciadas letra por letra. IBGE-OAB. Quando você pronuncia letra por letra, aí sim você só pode chamar de sigla. Vamos ver agora o que é abreviatura. É a representação de uma palavra ou expressão com menos letras do que as da sua grafia normal. Por exemplo, a abreviatura de página é PAG, ponto, de metro é M, de hora H, minuto MIN, segundo S. Lembrando que todas essas abreviaturas de hora, minuto e segundo, elas são sempre escritas sem ponto e sem plural. Se você for escrever 1 hora, é 1H. 8 horas é 8H. HS, HRS, isso não existe. Isso está errado. Apenas H minúsculo, sempre sem S. A abreviatura de século é SEC, ponto, e de Vossa Excelência é V.EXA, ponto. Vamos ver agora o que é abreviação ou redução. É a forma reduzida de uma palavra, de modo que não haja alteração de sentido. Por exemplo, metrô é uma redução, é uma abreviação de metropolitano. Pneu é uma abreviação ou redução de pneumático. Foto é uma abreviação ou redução de fotografia. Você percebe que são palavras abreviadas, são palavras reduzidas. E, mesmo tendo passado por esse processo de abreviação, elas não tiveram um sentido alterado. Alguns pontos interessantes sobre a abreviação. A abreviação ocorre devido à dinâmica da vida.
O ritmo acelerado do dia a dia nos influencia a agilizar a comunicação. Muitas palavras abreviadas são próprias do registro coloquial. Muitas vezes, as abreviações vêm carregadas de afetividade, preconceito, desprezo, etc. Preparei um resumo para organizarmos as nossas ideias. Num primeiro momento, aprender sigla, abreviatura, abreviação pode sim gerar uma confusão, pois são termos muito parecidos. Vamos relembrar, vamos ver um por um. Sigla, palavra formada pelas letras iniciais de outras. Por exemplo, OAB, IME, Cefet, FUVEST. Todos os significados dessas siglas, como eu já disse, estão num quadro no final da aula. Abreviatura. Palavra ou expressão com menos letras do que as da sua grafia normal. Etc. PAG, abreviatura de página. DR, abreviatura de doutor. TEL, abreviatura de telefone. E abreviação ou redução é a representação de uma palavra por algumas de suas letras. É uma redução de uma palavra. Por exemplo, Floripa é a redução, é a abreviação de Florianópolis. Fessor, de professor. Pornô, de pornográfico. Zé, de José. Com esse resumo, agora, nós vamos partir para os exercícios, pois eu sempre digo, não adianta ficarmos apenas na parte teórica. Precisamos colocar todo esse conhecimento em prática para que você possa fixar todo esse conteúdo. Vamos lá? Vamos fazer os exercícios juntos. Classifique os termos abaixo como sigla, abreviatura ou abreviação. LTDA. O que você acha? Uma sigla, uma abreviatura ou uma abreviação? LTDA é uma abreviatura. O que significa limitada? Limitada comercialmente. É a representação de uma palavra, no caso a palavra limitada, com menos letras. Então, nós temos aqui uma abreviatura. CNH. CNH é uma sigla. É uma palavra que foi formada pela reunião das letras iniciais do nome dessa palavra. Por exemplo, Carteira Nacional de Habilitação, CNH. CNH. Pegaram as letras iniciais desse nome. Otorrino. O que você acha? Otorrino é uma abreviação. É uma abreviação da palavra otorrinolaringologista. É a forma reduzida dessa palavra. O interessante é que otorrino pode ser usado para falar do ramo da medicina ou também um médico que trabalha nesse ramo da otorrinolaringologista. Então, otorrino pode ser o ramo da medicina ou o médico capacitado para essa função. Vamos continuar. CIA. É uma sigla, uma abreviatura ou uma abreviação? É uma abreviatura, que significa companhia, no caso de empresa, né? Companhia. Também é a representação de uma palavra com menos letras do que da sua grafia normal. IUMO. E agora? IUMO. Sigla, abreviatura, abreviação. IUMO também é uma abreviatura, que significa ilustríssimo. É a representação dessa palavra, ilustríssimo, com menos letras. Embratel. O que você acha que Embratel é? Embratel é uma sigla. O que significa Embratel? Empresa Brasileira de Telecomunicações. Embratel. É uma sigla formada pela reunião das letras iniciais desse nome. Embratel, Empresa Brasileira de Telecomunicações.
Próximo, auto. Isso é fácil, né? É uma abreviação. É uma forma reduzida de automóvel. Pegamos a palavra automóvel e reduzimos essa palavra. Não houve alteração de sentido, formou-se a palavra auto, a abreviação auto. MTUR. Você sabe o que significa MTUR? É uma sigla que significa Ministério do Turismo. É uma palavra que você formou pela reunião das letras iniciais desse nome, Ministério do Turismo. Deu MTUR, é uma sigla. JAPA. JAPA é fácil também, né? JAPA é a redução, a abreviação de japonês. Não houve alteração de sentido. Pegamos a palavra japonês e reduzimos essa palavra e formamos a abreviação JAPA. Sudã. E agora, você sabe? Sudã é uma sigla. O que significa? Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Foi uma sigla formada pela reunião das letras iniciais desse nome. Superintendência Sul, do Desenvolvimento da Amazônia AM. Formou-se a sigla Sudã. SA. O que significa SA? E é uma sigla, uma abreviatura, uma abreviação? SA. SA é uma abreviatura. O que significa Sociedade Anônima. SA. E por último, Físio. Físio é bem fácil também, né? É uma abreviação, a abreviação de fisioterapia. Aqui temos o gabarito do exercício. Caso não tenha dado tempo de você pegar alguma informação, de você anotar alguma coisa, você dá uma pausa no vídeo aqui e anota direitinho, procura ler pausadamente cada sigla, cada abreviatura, cada abreviação, para que você amplie o seu conhecimento com relação a esse assunto. Quando estudamos siglas e abreviaturas, percebemos que há muitas exceções, ou seja, algumas não seguem as regras que foram estabelecidas pelo uso. Tudo isso nos gera muitas dúvidas. Nesses casos, o melhor é consultar bons dicionários, manuais técnicos ou então recorrer ao site da Academia Brasileira de Letras. E como eu falei anteriormente, aqui estão as siglas, as abreviaturas e as abreviações que foram mencionadas durante a aula. Caso você tenha curiosidade de conhecê-las, dê uma pausa no vídeo e anote aí no seu caderno o significado de cada uma delas. E a lista continua. Se você tiver interesse, dê uma pausa no vídeo para que você possa ampliar esse seu conhecimento. E chegamos ao final da nossa lista. Espero que tenha dado tempo de você fazer todas as suas anotações e espero também que você tenha gostado da aula. Posso te pedir um favor? Não vai embora ainda não? Só mais um minutinho. Se você gostou desta aula, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Isso é muito importante para o crescimento do meu trabalho. Compartilhe com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Vamos dar a oportunidade para que outras pessoas também aprendam a diferença entre sigla, a abreviatura e a abreviação. Muito obrigada por estar comigo até aqui e até a próxima aula!